Gravando? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fábio Cavalcante na área aqui naquele canal para você escalar o seu negócio na internet. Hoje o assunto é unânime: tráfego pago no Facebook Ads. Que o Facebook Ads é uma das mais poderosas ferramentas de tráfego do planeta, isso não se discute. Mas hoje aqui eu vou revelar para você qual é a diferença de tráfego orgânico e tráfego pago. Quando que eu devo usar cada um deles? E por que o tráfego pago do Facebook Ads é tão poderoso? E é claro, a gente vai entrar lá na ferramenta e vamos ver na prática como que funciona cada um daqueles monte de botãozinhos. Mas antes, é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha. Vamos lá, roda a vinheta! Sabe o que eu lembrei? Não tem vinheta, né? Eu posso afirmar aqui que o Facebook Ads é responsável por pelo menos mais de 8 dígitos em venda nos meus negócios. E ela não é apenas um divisor de águas no negócio do Fábio, mas de milhares de pessoas. E não só para produtos digitais, para quem tem restaurantes, para quem faz eventos, ou qualquer pessoa que queira vender algo na internet, divulgar algo na internet. O Facebook Ads mudou a vida de todo mundo. Ao lado do Google Ads, ele conseguiu dar a possibilidade de pessoas oriundas, pessoas comuns, ordinárias, como eu e você, a criarmos nosso próprio negócio e divulgar ele para as pessoas. Pense como era há 2 décadas atrás. Quando a gente quisesse fazer a divulgação de alguma coisa, a gente tinha que jornal, TV, onde a mídia era extremamente cara. Só para vocês terem uma ideia, colocar uma propaganda de 30 segundos no horário nobre da Globo é o preço do investimento de 1 ano de anúncio no Facebook Ads para muita gente. E eu garanto que o retorno é muito maior. Afinal, entre Facebook e Instagram, quando você anuncia no Facebook Ads, você consegue divulgar também para o Instagram, são mais de 127 milhões de pessoas acessando todos os dias só no Brasil. Imagina que você pode agora mesmo, da sua casa, criar um anúncio, criar uma oferta, o que você quiser e divulgar para todas essas pessoas. Só para vocês terem uma ideia das grandes possibilidades que o Facebook Ads tem, para poucos não sabem, eu já toquei na noite, já fui músico de tocar na noite, né? Investindo cerca de R$100 por mês no Facebook Ads, eu conseguia garantir uma agenda lotada de shows. Shows que pagavam cerca de 2, 3 mil reais de cachê. Simplesmente porque, além de você conseguir divulgar o seu trabalho, ainda serve como autoridade, porque as pessoas veem, nossa, como essa banda tem muitos seguidores. Isso é válido, por exemplo, se você tem uma lanchonete na sua cidade e você deseja divulgar a sua lanchonete, o seu trabalho de delivery e tudo mais. Se você tem uma clínica médica, ou por exemplo, uma clínica de estética facial. Se você tem e-commerce ou trabalha com produtos digitais, eu já diria que o Facebook Ads é muito mais do que um facilitador. O Facebook Ads é o coração da sua empresa. Um bom e-commerce ou um bom produtor digital, ele tem que ter consciência que 80% no mínimo do seu investimento tem que estar nessa ferramenta. Essa ferramenta, para vocês terem uma ideia, é tão poderosa que alguns negócios passam a ser até dependentes dele. No livro que eu estava lendo do Russell Brunson, Traffic Secrets, ele fala no primeiro capítulo uma ideia muito interessante. Atenção, spoiler! No filme dos Vingadores Guerra Infinita, no final do filme, para quem assistiu, para quem não sabe, ou para quem já leu o gibi sobre a Guerra Infinita, Thanos, ele dá um estalo. E nesse momento que ele dá o estalo, metade do universo deixa de existir. Metade das pessoas do universo deixam de existir. E o Russell fala nesse livro o seguinte: o poder do snap the finger, ou seja, do estalar os dedos do Thanos que o Mark Zuckerberg tem hoje em dia. Ele chama até de Thanos, uma mistura de Zuckerberg com Thanos. E ele fala como o Facebook hoje pode destruir metade dos negócios do planeta apenas estalando os dedos. E você pode estar falando assim, nossa, que perigo, então meu negócio é dependente do Facebook. Veja pelo lado positivo primeiro. O Facebook Ads deu a possibilidade de você ter o seu negócio e ganhar muito dinheiro com ele. Só para vocês terem uma ideia, uma noção, só de produtos digitais nesses últimos 30 dias, eu faturei mais de 2 milhões de reais.
É uma coisa que, se não existisse o Facebook, por exemplo, o Facebook Ads, seria improvável se eu não tivesse essa oportunidade. Facebook, é lógico, o Google também. Talvez eu ainda estaria trabalhando em alguma empresa, ganhando, sei lá, ganhando bem, tipo R$ 5.000 por mês. Por isso que no começo desse vídeo eu fiz questão de agradecer a ferramenta do Facebook Ads. Mas Fábio, o Facebook Ads só funciona se você pagar, só é o tráfego pago ou o tráfego orgânico? Então essa é a primeira questão de hoje, a diferença entre tráfego orgânico e tráfego pago. No começo dos tempos, o Facebook Ads era uma ótima plataforma para você colocar posts e conseguir até vendas lá. O algoritmo funcionava assim. Toda vez que você postasse alguma coisa na plataforma, esse post seria divulgado para todas as pessoas que te seguiam, independente do engajamento deles com o seu post, e era entregue de forma cronológica. Se você colocasse a 1 hora, e eu colocasse 1 hora e 1 minuto, a pessoa que entrasse na 1 hora e 1 minuto veria o meu post primeiro e depois o seu. Então a estratégia era colocar posts o dia inteiro. Você passava o dia inteiro colocando posts e a única coisa que você precisava era atrair mais pessoas dentro da sua fanpage. Por quê? Bastava eu ter 500 mil de pessoas na minha fanpage que 500 mil de pessoas iam ver o meu conteúdo. Simplesmente porque a ferramenta do Zuckerberg entregava para todo mundo. Mas é claro que o Facebook sempre teve um objetivo de monetizar com essa ferramenta. E conforme foi passando o tempo, ele foi diminuindo essa entrega orgânica de você postar e aparecer para as outras pessoas para ser uma coisa exclusiva do tráfego pago. Segundo o próprio Facebook, ele entrega hoje até 40 pessoas no máximo que te seguem e que sejam mais engajadas com você. Ok, agora então vamos explicar o tráfego pago no Facebook. O tráfego pago no Facebook funciona o seguinte: são posts que você, ao colocar ela na sua fanpage, você consegue divulgar ela para outras pessoas que nem estão dentro da sua fanpage. Ele funciona assim: você coloca o seu cartão de crédito dentro do Facebook ou faz um boleto. No caso do cartão, ele vai ser cobrado sempre que você chegar num valor específico ou uma data específica do mês. Já o boleto funciona como um pré-pago. Você paga, por exemplo, R$ 50, você tem direito de anunciar R$ 50 no Facebook. E como funciona isso? A entrega do Facebook é baseada em um leilão virtual. Funciona assim: você colocou um post e deseja divulgar, por exemplo, para a audiência A. Vamos supor que outra pessoa colocou um post também e também deseja divulgar para a audiência A. O seu anúncio e desse outro seu concorrente vão entrar numa briga de leilão mais ou menos de que quem paga mais leva para aparecer para outra pessoa. Por que mais ou menos quem paga mais? O Facebook defende muito que ele gosta que as pessoas entreguem conteúdo de valor dentro da sua rede. Então ele vai fazer uma análise e ver qual dos dois posts tem um conteúdo de maior valor e vai entregar primeiro esse outro post para as pessoas, para depois entregar o seu. E como funciona o pagamento? Vamos imaginar que você colocou, por exemplo, R$ 5 por dia no Facebook. Ele vai distribuir esses R$ 5 no dia e cada vez que ele publica no Facebook o seu anúncio, ele cobra. Na verdade, ele cobra a cada 1000 publicações. E esse valor dessas 1000 publicações que é definido no leilão. Por exemplo, você pode pagar R$ 5 para 1000 publicações, como você pode pagar R$ 8. Depende de como ele ver o valor do seu conteúdo. Seguindo essa lógica, quanto mais dinheiro você colocar para anunciar, mais pessoas você vai alcançar. Tópico número 1. Por que você deve anunciar no Facebook Ads? Como eu estava explicando aqui, o tráfego orgânico sofre um problema que você não consegue entregar para todas as pessoas. Ele tem um limite de pessoas de entrega. Já no tráfego pago, você consegue aumentar o seu alcance, porque quanto mais você investe, mais você alcança. Você pode, por exemplo, em um único dia, alcançar 100 milhões de pessoas. Além do alcance, outra coisa maravilhosa que você tem com o Facebook Ads, sem dúvida, é a segmentação. Você consegue direcionar para quem que você quer passar o seu post. Por exemplo, eu tenho uma clínica de estética. Eu consigo anunciar apenas para mulheres de uma classe social que normalmente frequenta clínicas de estética, por exemplo, uma classe AB, numa idade, por exemplo,
de 35 a 45 anos e eu consigo anunciar apenas para essas pessoas e você consegue direcionar essas campanhas diretamente para elas. Por exemplo, você colocou lá R$5, você divulga para 1.000 pessoas naquele dia, aquelas 1.000 pessoas são pessoas exatamente do jeito que frequentam a sua clínica. Além de alcance e direcionamento, talvez a coisa mais poderosa que tem no Facebook Ads é o objetivo. Você consegue traçar objetivo para suas campanhas. Por exemplo, o objetivo da minha campanha é conseguir mais contatos de e-mail. Você consegue programar o Facebook Ads para falar assim, por favor, Facebook, entregue para mim pessoas que me trazem e-mails, que deixam seus e-mails. O Facebook Ads vai com os dias começar a trabalhar dentro do algoritmo dele, da inteligência de campanha, buscar pessoas qualificadas para o objetivo que você escolheu. Diferente do tráfego orgânico que era jogado ao esmo, que aparece, por exemplo, para o seu pai, para sua mãe, para os seus amigos, lá você consegue direcionar para as pessoas que você quer e ainda falar o objetivo que você espera dessas pessoas. Tópico número 2. Quando usar o Facebook Ads? Eu defendo que a gente só deve usar tráfego pago quando a gente deseja promover alguma ação de alguém. Ou seja, eu não gasto dinheiro com tráfego com coisas, por exemplo, eu vou divulgar o meu Instagram, o meu Facebook, porque eu quero ter mais seguidores. Não, eu uso o tráfego pago quando eu quero vender alguma coisa. No caso do Facebook, lembra que eu falei para você dos objetivos de campanha? Você, quando vai promover uma campanha no Facebook Ads, você pode escolher, por exemplo, assim, que ele otimize as minhas campanhas para compradores, que ele otimize campanhas para pessoas que entrem no meu WhatsApp. Então são ações, deixar um e-mail, entrar no WhatsApp, compra direta. Eu sempre promovo campanha buscando alguma ação. E como que eu faço essas campanhas? Bom, agora é o tópico 3, onde a gente vai ver a ferramenta por dentro, entender como funciona cada partezinha dela. Legal, né? Vamos lá. Agora a gente está dentro do Facebook Ads. Eu vou explicar para você toda a estrutura de como funciona essa ferramenta. Mas primeiro você tem que entender a base dele, que é dividida em 3 etapas, tá? O Facebook Ads é dividido na primeira fase, que é nível de campanha, como vocês estão vendo aqui. Uma segunda fase, que é nível de conjunto de anúncio. E uma terceira fase, que é nível de anúncio. E qual que é a diferença e como funciona cada uma dessas etapas? Quando você fala em nível de campanha, você define qual vai ser o objetivo. Por exemplo, qual o objetivo que você espera dessa campanha? É conseguir vendas? É levar pessoas para o seu site? É visualizações de vídeo? É tornar sua marca mais popular? Então você vai definir o seu objetivo dentro da campanha, assim como a verba que você vai usar dentro da campanha. No conjunto de anúncio, a gente vai definir a segmentação da nossa campanha, ou seja, a gente vai definir para quem e como vamos alcançar com as nossas campanhas. Por exemplo, assim, você vai definir o seu público. Olha, eu quero um público que seja pessoas na localização que você deseja, com uma idade por exemplo, entre 30 a 50 anos, e você vai definir os interesses dessa pessoa, ou seja, segmentar exatamente, montar a persona ali que você deseja e como você vai alcançar. Por exemplo, assim, eu quero chegar neles através do feed do Facebook, do Stories, do Instagram. Você vai definir exatamente quem e como alcançar. E na terceira fase, que é o anúncio, como o próprio nome já diz, é onde você cria o anúncio criativo. Por exemplo, você vai definir quantos anúncios vão ser, quais são as imagens que você vai usar, qual o texto que você vai usar, qual a ideia que você vai usar para ele. Então você define o criativo no final. Agora a gente vai ver as etapas de cada um deles, começando, claro, pelo nível de campanha, o primeiro. Aqui, quando a gente tem nível de campanha, nós podemos observar o seguinte. Logo de cara, como eu disse para vocês agora há pouco, você tem que definir qual é o objetivo da sua campanha. E ele já definiu em 3
na verdade são 3 pré-definições para você selecionar. Que ele passa para você reconhecimento, consideração e conversão. No caso de reconhecimento, existe, por exemplo, reconhecimento de marca e alcance. Nesse caso, o objetivo de reconhecimento de marca, ele vai tentar fazer com que as pessoas sejam mais impactadas constantemente pela sua marca. Então, ao invés de dividir para várias pessoas, ele vai falar assim, por exemplo, Fábio, eu quero que você aumente o seu reconhecimento. Na verdade, você memorize, grave uma marca, por exemplo. Então eu vou ficar repetindo esse anúncio mais vezes para a mesma pessoa para fazer o reconhecimento de marca. No caso do alcance, é o oposto. É quando você deseja que o máximo de pessoas possíveis entre em contato com a sua campanha. Então ele tem uma função que é diferente, ao contrário. Ele, ao invés de ficar passando sempre para as pessoas, ele faz com que você só veja o anúncio uma vez por dia e ele fique passando para o máximo de pessoas possíveis o mesmo anúncio. Por exemplo, se você vai imprimir 1000 vezes o anúncio no dia, ele tenta fazer o máximo para que ele imprima para 1000 pessoas diferentes, ou seja, aumentar o alcance de distribuição da sua campanha. Agora a gente entra no segundo nível, que é consideração. O consideração essa palavra traduzida, né, que eles trouxeram, consideração, não sei se é a palavra ideal para dizer em relação a isso, mas a consideração, ele quer dizer que é quando você quer que pessoas entrem mais em contato com a sua comunicação. Por exemplo, vejam mais algum conteúdo seu, seja de vídeo, seja por e-mail, seja navegando no site. Por isso que ele te dá as opções de tráfego, ou seja, você vai botar como objetivo da campanha levar o máximo de pessoas possível no seu site. Então ele vai otimizar dentro daquelas pessoas que você está anunciando, qual é o perfil de pessoa que mais clica para entrar no seu site. Imagina que assim, no início ele vai jogar para todo mundo a sua audiência e ele começa a falar assim, olha só, esse tipo de perfil, por exemplo, parecido com o Fábio, na faixa depois dos 35 anos de idade, que curte marketing digital, as coisas desse tipo de pessoas são as pessoas que estão clicando mais no seu site. Então eu vou começar a direcionar a sua campanha para esse tipo de pessoa. Afinal, você está pedindo para trazer esse tipo de pessoa para você, tá? No caso do envolvimento, você quer na sua campanha que pessoas tenham um engajamento com os seus posts do qual você está anunciando. Ou seja, o envolvimento resume, na verdade, no engajamento. Por exemplo, assim, likes, curtidas, comentários. Então, a inteligência da sua campanha vai, conforme vem publicando, procurando qual é a persona, o tipo de pessoa que mais engaja com seus posts. Por exemplo, ele começa a ver, o tipo de pessoa são mais mulheres entre 20 e 35 anos, que tem esses interesses aqui, eles costumam a engajar mais com o seu post. Nós temos instalação de aplicativo. Nesse caso, você vai otimizar a sua campanha para pessoas que instalam o aplicativo que você está anunciando. Serve muito para quem trabalha com a parte de software e quer divulgar justamente as pessoas a colocarem um aplicativo. Eu já vendi como afiliado no começo do iFood, por exemplo, e você coloca o aplicativo na autorização, lógico, como afiliado, coloca ele na API do seu Facebook e eles ficam conectados para você ligar num simples clique. Não é tão simples assim fazer essa conexão, tá, gente? E a gente tem a opção de visualização de vídeo. Como eu já vi, você vai colocar um vídeo e você vai botar a otimização para que as pessoas assistam o tipo de perfil que assiste mais seu vídeo.
como alguns já sabem, eu já fui músico, de tocar na noite e tudo mais, e já usei muito isso daí e recomendo para quem, por exemplo, é artista, que quer divulgar um vídeo, coisa assim, ou para quem trabalha com política e quer divulgar algum vídeo político, ou visualização de vídeo é ótimo, tá? A gente tem a geração de cadastros, que é levar leads para você, mas não através de site, não é o que eu recomendo, tá? Mas isso aqui é um jeito que a pessoa, no próprio clique do anúncio, consegue já deixar o e-mail. Não é a melhor conversão final, tá? Se você vende, por exemplo, você vende produtos, coisas desse tipo, mas é possível fazer. E tem o mensagens. O mensagens, a pessoa clica, ela já via uma mensagem direto para você, ou para o WhatsApp, ou para o Instagram. Ele é muito bom para quem trabalha com delivery. Eu tenho uma estratégia dessa no Academia do Tráfego, uma estratégia de captação de lead e de fidelização de cliente para quem trabalha com delivery lá dentro, tá? E por último a gente tem o mais querido de todos, que é o conversão. O conversão tem três formas diferentes de trabalhar. Um deles mesmo, as conversões. As conversões você define se você quer, por exemplo, conversão em venda, conversão em lead, conversão chegando numa página específica. Ele é o campeão, é o que eu mais uso de acordo com o objetivo desse lead, venda, como você trabalha, mas quando você tem o objetivo de venda, de lead, você trabalha sempre com ele. Tem o vendas do catálogo, que é quando você trabalha com o marketplace do Facebook, você tem uma loja virtual e você pode sincronizar essa loja virtual com o Facebook, você trabalha com o catálogo dele lá e você tem um tráfego para estabelecimento, tá? Que é para quem tem loja física. Tem muito que melhorar ele aqui no Brasil ainda, essa opção, mas ela está aí, por exemplo, porque como o Facebook está sempre conectado no celular das pessoas, tem como ele ver como as pessoas estão chegando ao estabelecimento através de ligação e tudo mais, e entrando em contato depois e vendo o caminho, o trajeto feito, ok? Eu vou deixar aqui para o tradicional para tráfego, nessa primeira opção. Por exemplo, aqui, essa otimização de orçamento, quando você clica, você escolhe o quanto você quer investir, tanto no dia quanto vitalício. Por exemplo, assim, eu quero investir R$100 por dia, ou no vitalício eu quero investir R$700 por um período X, ok? Então vamos ver aqui em conjunto de anúncios. Aqui, como eu selecionei o objetivo de tráfego, a primeira coisa que o conjunto de anúncio fala para você é: você quer tráfego para onde? Para um aplicativo, para o site, para um aplicativo, para o Messenger, que é a mensagem do Facebook, para o seu WhatsApp. Você escolhe para onde que você quer levar esse tráfego, tá? Aqui a gente tem uma opção de criativo dinâmico, que é uma opção para você criar. Quando você seleciona ele, você pede para que os anúncios, você consiga criar os anúncios conforme eles vão. Por exemplo, vamos botar um jeito mais concreto. Você coloca 10 imagens e 10 textos. Ele vai fazer várias mesclas entre imagens e textos desses 10, todas as combinações possíveis, e vai anunciar para testar qual que vai ficar melhor, tá? Aqui a gente tem a oferta, mas aqui é quando você trabalha funciona bem quando você trabalha com o marketplace do Facebook. Por exemplo, você tem uma loja para trabalhar com oferta. Aqui você tem a criação dos públicos. Você tem os públicos personalizados, que são os públicos que você criou de remarketing e tudo mais, que são públicos que você define quais são eles, assim como os públicos-alvos. Você já pode criar públicos e deixar eles salvos para usar depois. Aqui você tem uma parte importante, onde você define a localização. Se você trabalha, por exemplo, com um estabelecimento local, é importante que você coloque, por exemplo, você coloca, por exemplo, estado de São Paulo, cidade de São Paulo, porque é o que eu atendo. Você colocar onde você atende. A idade, você define a idade do público que você quer atingir. Em gênero,
Você tem como padrão os dois gêneros, mas você pode escolher homem ou mulher, por exemplo, se o meu público é mais direcionado para a mulher. Aqui, você clica em editar, você tem a opção dos interesses, onde você coloca, por exemplo, interesse em macarrão. Pô, não apareceu nada de macarrão, gente. Vamos botar aqui, por exemplo, Fender, que é uma marca de guitarras que eu gosto. As pessoas interessadas em guitarra. E aqui eu peço para expandir o público para ir além desses daqui que eu estou selecionando quando não tiver, quando ele sentir que pode fazer isso, tá? E aqui no posicionamento, ele vem padrão todo posicionamento de todos os seis de posicionamento, por exemplo, assim, feed do Instagram, feed do Facebook, Stories, Networks, ou você pode clicar posicionamento manual e selecionar em quais você deseja trabalhar. Aqui você tem a programação de início e término, como a gente colocou ele vitalício, ele tem uma programação de término, ele vem por padrão aqui a 30 dias, né, um mês. Otimização de cliques no link, ou você pode botar visualização de página, como vai ser otimizada a campanha, se você trabalha cliques no link, se você está trabalhando com tráfego. E, no final, a terceira etapa, a gente tem o anúncio, onde a gente cria o próprio anúncio, onde você tem a opção da fanpage e o seu Instagram, já que vocês estão selecionados para a sua página, e você tem as seguintes opções. Você pode trabalhar tanto com uma imagem ou um vídeo único, um carrossel, ou seja, aqueles que você vai passando várias imagens para você trabalhar, ou coleção, que eles são de vários ele também ambos são bons, por exemplo, para catálogos, por exemplo, ele é muito bom para quem está trabalhando com imóveis, porque no caso dos imóveis, você consegue fazer uma imagem com todas as fotos do quarto, do banheiro, da cozinha, todos direcionados, tá? Deixando aqui, por exemplo, e você tem aqui na mídia onde você adiciona as imagens, você pode ainda criar a apresentação com os vídeos, com as imagens que você fez. Por exemplo, legal aqui, adicionar imagem. Aqui tem umas imagens prontas, que da aula que eu fiz já do delivery, para as pessoas olharem, você tem essas imagens prontas, onde você trabalha, você clica aqui, ó. Você pode usar imagens baseadas no site que você colocar para anunciar, vai buscar imagens do seu Instagram, ou fotos gratuitas, que é um banco de imagem que o Facebook já tem, já apareceu uma coisa de bolo, umas coisas assim. Talvez porque eu coloquei a foto do hambúrguer, a inteligência dele já procurou, mas eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, funciona melhor em inglês, tá? Airplane. Você pega um avião, por exemplo. Eu coloquei aqui, eu quero, por exemplo, continuar. Ele automaticamente pega essas imagens, essa imagem está com um banco de imagem, tá vendo? Ela está com o Shutterstock colocado aqui. Mas aí, ok, você então tem essas imagens, se quiser trabalhar com banco de imagens. Aqui você coloca o texto que vai ficar acima. Por exemplo, chamativo, vou colocar aqui. Tá vendo? Você tem um texto onde você vai escrever os textos aqui em cima e o importante é você saber, ó, que ele tem um limite de linhas que ficam disponíveis. Quer ver? Ó? Aqui ele, a vela, depois da terceira linha, parece se ver mais, você não aparece. Então só as 3 primeiras linhas, até esses 3 pontos aqui, o ver mais é o que é visível antes da pessoa dar o clique para ver mais. A gente tem o título, por exemplo, título do anúncio. Você tem a descrição, por exemplo, olha só, escreve aqui embaixo.
Aqui você coloca o endereço do seu site que você deseja, por exemplo, https://academia-do-tráfego.com.br. Você vê que aí já mudou e já apareceu automaticamente aqui a URL do site. Aqui você pode escolher o link que aparece aqui, eu recomendo que use mesmo do site. E aqui você define o CTA, que você está vendo, saiba mais. Você tem outros CTAs, por exemplo, ver cardápio. E aqui o rastreamento se você estiver usando o Pix. Você consegue, quando você está anunciando para vários países, ainda criar idiomas, por exemplo. Para cada país, ele vai ver o texto formatado de uma maneira diferente. Está vendo? Seleciona o idioma adicionado, que é bem legal. O Facebook criou essa opção, tem mais ou menos uns 2 anos. Então, esse aqui é a ferramenta do Facebook Ads para anúncio todo detalhado, todas as funções que você tem dentro dele. Que demais, né? Esse é o Facebook Ads por dentro, não tem muito segredo. Agora, se você quer dar um próximo passo e aprender como faturar alto com o Facebook Ads, eu apresento para você o treinamento único e exclusivo Academia do Tráfego. Ele é um treinamento que leva você do zero ao avançado de verdade. Você aprende desde os primeiros passos da campanha. Tem um módulo lá demais que é Destravando a Primeira Venda, onde você vai aprender a fazer a primeira venda dentro do Facebook Ads, para depois aprender estratégias realmente avançadas de tráfego pago que vão fazer toda a diferença no seu negócio. Tanto se você tem produtos digitais, ou se você tem e-commerce, ou algum estabelecimento local. Os alunos do Academia do Tráfego ainda contam com ferramentas exclusivas, por exemplo, um fazedor de headlines ou até mesmo uma ferramenta anti-bloqueio de contas. Sem contar a comunidade fantástica que tem lá. A comunidade é tão incrível que os alunos se ajudam demais. É uma comunidade focada em compartilhar. Eles falam que está dando certo, trocam campanhas entre eles, é simplesmente fenomenal. E para conhecer o programa sem compromisso nenhum, é só ver aqui na descrição que tem um link para entrar e conhecer o programa Academia do Tráfego. Esse é o programa que você pode conferir. Só para vocês terem uma ideia, no dia 15 de junho de 2020 agora, todos os produtos que promovem anúncios na internet foram banidos do Hotmart, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Adivinha qual é o único que ficou? O mais honesto deles. O nome vocês já sabem. Agora conta pra mim, no que você deseja trabalhar o seu Facebook Ads? É para promover produto digital? É para dropshipping? É para loja virtual? É para loja física? Escreve aqui nos comentários e vamos conversar um pouco. Agora soca a bota!